Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa Estudando a Codificação Espírita, nesse dia 2 de janeiro de 2023, né? Bom dia, Kátia, bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um ano de trabalho, um ano para nossas experiências, para nosso aprendizado. Desejando já a você que seja sempre bem-vindo, que tenha um ano feliz, né? E queremos dizer a você, se idealizou algum projeto para 2023, hoje é o dia de começar esse projeto, né? Já que ontem foi comemoração, foi dia de comes e bebes, né? Hoje já é dia de idealizar o teu projeto aí e não deixe mais para amanhã, né? O tempo pede urgência, né? Porque às vezes nós projetamos tudo para o início do ano, é aquele irmão que às vezes deseja parar de fumar, né? Eu vou fazer aqui uns comentários bem diretos, né? Irmãos que falam, a partir do dia 1º de janeiro não vou fumar mais. Então, esse dia 1º já foi, hoje é dia 2, dia de idealizar o seu projeto para o bem do seu pulmão, para o bem das suas vias respiratórias, da sua saúde. É aquele irmão que, às vezes, bebe, diga que vai parar de beber no dia 1º de janeiro. Hoje é o dia, né? Porque ontem já foi 1º, hoje é 2. Então, pega o seu projeto aí, a partir de hoje, começa a colocar em prática, né? Porque daqui a pouco nós chegamos no final do ano de novo e, se você brincar, não faz nada do que você idealizou. Isso também vale para o campo pessoal, campo profissional, um curso, um estudo, né? Tudo isso. Então, a gente tem que projetar, mas também tem que idealizar. Não vale só sonhar, tem que realizar os nossos sonhos. Então, feliz 2023 para você, Kátia, para toda a sua família, para você, Marília, para os nossos ouvintes. Então, fica aí o meu bom dia. Bom dia, Marília, que está aqui do meu lado, em seguida, Kátia. Bom dia, Delcio. Bom dia, querida Kátia. Bom dia, quem está nos ouvindo, quem ouvirá esse programa. Que Jesus possa continuar nos abençoando, nos dando todo amparo, sustentação, para que possamos levar adiante os nossos projetos, principalmente de mudança interior. Que hoje seja o dia decisivo na nossa vida para darmos aquele pontapé, seja lá no que for, em termos de melhora interior, naquele projeto pessoal, profissional, do qual tenhamos aí idealizado o ano todo, mas também dando glória a Deus por termos chegado até aqui, por estarmos vivos, né, no corpo físico, já que ninguém morre, então estarmos ainda no corpo físico até o dia de hoje, e que nós possamos ter um ano aí de muita paz, de muitas bênçãos, de muitas realizações, e continuarmos aqui no ideal que abraçamos, o qual a gente acredita piamente,
nessa verdade trazida pelo Cristo e pelo Espírito de verdade. Paz e luz a todos. Eu desejo um bom dia a todos, um ótimo, felicíssimo ano novo, que a felicidade gire em torno de todos nós, todas as pessoas, dos meus amigos aqui, Delson e Marília, toda a sua família, que possamos, colocar em prática tudo aquilo que a gente se propôs, que esse novo ciclo a gente aproveite bem ao máximo, aquele que não tem um propósito de vida, que põe em prática agora algo que vai trazer uma realização pessoal, que vai deixá-lo feliz internamente, que vai fazê-lo ser uma pessoa melhor, que pense em si próprio, pense no próximo, pense no mundo melhor e, acima de tudo, colabore para que esse mundo realmente seja melhor. Essas questões que a gente tenha para resolver, essas querelas íntimas, querelas com o nosso próximo, resolvam. Nada melhor do que começar um ano sem ter nada contra o próprio irmão, contra seus irmãos de caminhada, com o coração limpo, dormindo com a consciência tranquila. Então, vamos aproveitar esse ano para tudo isso. Nós estamos em pleno 2022, 2023, século 21. Olha, quem diria que nós chegaríamos num dia como hoje, 2 de janeiro de 2023. É uma dádiva, é um presente maravilhoso de Deus. E como diz, nós estamos vivendo no presente, e como presente, nós devemos desembrulhar esse presente e utilizarmos esse presente maravilhoso que Deus nos proporcionou. Um excelente dia a todos. Bom dia, meu irmão Hugo. Bom dia, Hugo. Seja bem-vindo, meu filho. Bom dia, Kátia. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, feliz 2023 a todos. Desejo um ótimo ano, que possamos estar juntos nesse novo período e que tenhamos a renovação das nossas esperanças, das nossas possibilidades. Todos nós somos espíritos imortais e todo ano, todo dia, toda hora, uma nova oportunidade de recomeçarmos, de tentarmos novas possibilidades, novos aprendizados e renovarmos a esperança. Eu acho que nós sabemos que só mudou um número no calendário, uma noite que virou, mas para nós humanos, toda essa questão de tempo, de ciclos é importante. Então, eu desejo a todos que aproveitem essa mudança, que muitas vezes ela pode ser apenas um número, mas ela nos dá também a possibilidade de usarmos esse simbolismo para desenvolvermos mais a esperança, a resiliência, tentarmos novas abordagens na nossa existência, na nossa vida, que nos levem a resultados diferentes e também que renove essas esperanças, essas possibilidades que, como quando nós éramos crianças, nós tínhamos esses sonhos, esses objetivos, que muitas vezes, como adultos, nós acabamos, não posso mais, eu não consigo mais, e nós acabamos desistindo. Então, é importante nós verificarmos que essas possibilidades ainda existem. Talvez não da forma que nós sonhamos ou da forma que nós estávamos pensando, mas todos nós ainda temos coisas a fazer e possibilidades a realizar. Depende de cada um de nós. Então, desejo um ótimo ano, novas possibilidades e que estejamos juntos nesse novo ciclo. Muito bem, sendo assim, já vamos iniciar o nosso programa, já lendo aqui a mensagem do livro Pão Nosso, você vai ler bem. Logo em seguida, Hugo, Kátia faz a preparação, ou você mesmo quer fazer? Você que sabe. A Kátia faz. E o Hugo tira um ponto do Evangelho. Kátia faz a preparação, o Hugo tira um ponto do Evangelho e eu já me comprometo com o encerramento, com a prece final. Pronto. E vamos lá. A mensagem de hoje é a mensagem número 13 do livro Pão Nosso, Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Está em Atos
capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certas atividades externas já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial e que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério, pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habitar-se-á para a construção do reino de Deus em si mesmo. E se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto ao serviço que deves levar a efeito para demandar a seguinte. É bem interessante, né? Uma mensagem assim mesmo, que vem bem de encontro a tudo que nós falamos aqui, de recomeço, de arrependimento, de novas oportunidades. E aqui também Emmanuel discorre sobre isso, né? Que não basta só a gente acreditar ou achar que estamos nessa ou naquela determinada religião, ou que demos alguns pequenos passos para ter sermos merecedores desse reino de Deus. É preciso que esse reino de Deus esteja realmente no nosso coração, através do nosso arrependimento, da nossa mudança de postura para com o nosso próximo. Porque o reino de Deus, ele não é exterior, ele é, acima de tudo, interior. O reino de Deus deve habitar entre nós. E quando nós estamos em paz, sabendo que não temos nada com ninguém assim, que tire a nossa paz, que a gente está de paz tranquila com o nosso semelhante, independente do que ele tenha feito com a gente. Isso é ter o reino de Deus dentro da gente, porque nós sabemos que cada um está num grau evolutivo, ainda que o outro tenha nos ofendido, mas se é aquilo, a gente não levar ao pé da letra, a gente deixar para lá, a gente perdoar, a gente também tentar se colocar no lugar do outro, então nós estamos sim idealizando, né, esse reino de Deus dentro de nós. Muito bem. Então, vamos pedir à nossa irmã Kátia que possa fazer a prece inicial, logo em seguida eu tiro o ponto do Evangelho. Então, mais uma vez, um bom dia a todos e convido a todos nesse momento a se concentrar um pouquinho nesse exato momento em que nós estamos, sentindo-se onde estiver que estejam, ali presentes, concentrando nesse momento, na vida que está vivendo, nesse momento lindo, nessa nova oportunidade, nesse ciclo
de ouro que Deus está nos proporcionando. Vamos assim abrir nossos corações para que possamos agradecer a Deus de coração e de alma. Mais um ano, mais um dia, mais uma semana, mais um momento como esse, de oportunidades benditas que Ele nos proporciona nessa vida. Vamos agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela água que bebemos. Vamos agradecendo a Deus pelo alimento que Ele nos dá, nos oferece todos os dias na nossa mesa. Vamos agradecendo pelos nossos irmãos de caminhada, nossa amada família, nossos amigos, nossa parentela toda. Vamos agradecendo o nosso trabalho material. Vamos agradecendo tudo que temos. Vamos agradecendo toda a Mãe Natureza. Tudo, enfim, esse universo maravilhoso e vasto. Esse planeta lindo, essa casa, essa escola que nós recebemos de nossas mãos. Esse planeta maravilhoso para a gente realizar as nossas experiências, viver a nossa vida, colocar em prática tudo aquilo que nós nos propusemos na jornada evolutiva do bem. Vamos agradecendo especialmente essa web rádio Cristo Consolador, os irmãos que aqui vêm com o seu carinho, com o seu amor, doar seu tempo para trazer a melhor palavra, para trazer um consolo, para trazer o amor, para trazer a divulgação do Espiritismo, desmistificando tudo o que há nessas questões, para que a gente possa avançar na vida alegremente, confiante e segurando nas mãos de Deus, firmes de que temos um destino certo após essa vida e nunca estaremos desamparados, porque as suas mãos poderosas sempre estão sobre nós. E assim vamos agradecendo com a prece que o nosso querido amado Mestre nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Hugo? Um pequeno trecho aqui. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve haver uma fraternidade perfeita. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão dados o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração? Porque eles, geralmente, não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis incessantemente. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos da pureza de Deus, e que o mundo não considera sequer como sendo faltas graves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras consoladoras com que as fazeis ser acompanhadas. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus engloba também a benevolência sempre praticada em todas as coisas com o vosso próximo. Podeis também praticar essa virtude com muitos seres que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento os conduzirão ao Senhor. Bom, vou ler só esse trecho aqui, que é uma passagem, um trecho bem grande, mas já fica claro que a espiritualidade espera de nós também esse desprendimento, né, e essa paciência, essa benevolência para com todos. E muitas vezes na nossa sociedade a gente vê, né, em vários cenários, no campo político, no campo social, né, nós julgando, né, condenando, ou muitas vezes exigindo, né, uma punição severa, né, aquelas situações que nós vemos de criminalidade, mas nós temos que lembrar que todos nós, né, temos que buscar a justiça, que não é apenas não é a justiça humana, que muitas vezes é falha,
né? Uma justiça que não é equilibrada, justa, mas sim essa justiça divina. E dentro dessa justiça divina também, buscar, né, ter esse perdão, essa paciência que fazem parte desse processo também, que a espiritualidade tem conosco essa paciência, porque nós também somos falhos e falhamos. Então, e mesmo que talvez nós não tenhamos falhado nessa vida, mas se levarmos em contexto, né, de que somos espíritos reencarnados, quase certo erramos em outras existências e nós estamos tendo a oportunidade do recomeço. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos severos demais com o próximo e lenientes demais com as nossas próprias falhas. Muito bem, Hugo. Nós vamos já dando início ao estudo da manhã, né? Que é o capítulo 13 do Evangelho. Nós estamos aí no item 7, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, tem aí o seu tema central. E no item 7 nós vamos hoje estudar convidar os pobres estropiados, né? Eu vou estar lendo aqui um trecho para a gente iniciar nossas reflexões. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidam à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. É uma passagem que está na Bíblia, no livro de São Lucas, no capítulo 14, no versículo de 12 a 15. Bom, mais uma vez, né, nós estamos aqui diante de uma palavra bem forte, né, diante de uma simbologia figurada, ao qual Jesus utilizou várias vezes pela sua existência, pelos seus ensinamentos, como forma de nos ensinar, como forma de deixar gravado através de parábolas, através de ensinamentos, coisas edificantes, né, que ainda não compreendíamos naquela ocasião, ou aqueles que estavam na sua caminhada não tinham essas condições. E hoje, diante de novas possibilidades, diante de novos entendimentos, diante de uma infinidade de reflexões, né, nós já temos condições de entender um pouco os ensinamentos de Jesus quando ele pede para que a gente não faça nada para receber essa troca, para receber esse pagamento de volta. Por isso que aqui ele, numa linguagem figurada aqui, ele diz pobres, estrupiados, né? Ele usa de palavras bastante fortes para que a gente possa entender e não satisfazer só o nosso ego, querer satisfazer o nosso ego pessoal, fazendo um banquete íntimo, né? E esquecendo do mundo lá fora, né? Do mundo fora dos nossos olhos, que necessitam de amparo, que necessitam de ensinamento, que necessitam também de auxílio. Então, aí essa reflexão serve muito para a gente. Estamos iniciando essa tarefa nesse dia 2 de janeiro, já passamos aí pelo Natal, né? Pelas festas de Ano Novo, mas quantos irmãos abandonaram suas casas, também deixaram suas mesas e foram até os irmãos em condições de rua, né, levar esse alimento tão necessário. E nós não estamos aqui para julgar por que a situação os colocou nesse caos, nessas condições. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, o nosso papel. Jesus nos convida a sermos todos irmãos, porque somos irmãos do mesmo Pai. Então, aqui, essa mensagem é bastante forte, para que nós não queremos fazer as coisas a fim de retribuição, a fim de recompensa, né? Porque aqueles que não têm com que vai nos recompensar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, e sabe da nossa capacidade.
e proverá todas as nossas necessidades. Não tenham dúvida. E tudo isso que é aquilo que nós precisamos para a nossa vida, nós vamos receber. Ainda que não recebamos da mão dos irmãos físicos, dos irmãos da caminhada, nós vamos receber da espiritualidade, nós vamos receber de Deus as bênçãos da saúde, as bênçãos na caminhada que tanto nós precisamos. Não precisa a gente fazer nada em troca. Deus não barganha nada com ninguém. Isso a gente tem que colocar na nossa mente. Então, quando formos fazer algo de bom na vida de alguém, nunca pensar que vou fazer porque Deus está vendo e Deus vai me retribuir. Também não é a melhor forma da gente pensar, da gente agir. Não. Faça do seu coração. Deixe esse desprendimento falar mais alto. Não se arrependa dos seus atos, das tuas tarefas. Concretize, coloque em plano. Mas só tem eu e daí? Só tem você? Seja o exemplo você mesmo, né? Seja exemplo vivo você mesmo, faça algo. De repente tem mais alguém ali interessado a te auxiliar. Eu sempre uso eu sempre usei no meu trabalho, aqui não cabe o caso, mas eu vou dizer, quando o carro dava problema, que eu estava no meio da rua sozinho, e eu precisava empurrar, carro velho, sabe como é que é, né? Só vai nos trancos. E aí, quando eu precisava empurrar, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e ali estava no meio da rua, parado ali. Simplesmente eu abria a porta, colocava a mão no volante e começava a empurrar pela coluna da porta do motorista. Daqui a pouco tinha 5, 6 empurrando, e eu já não precisava nem empurrar o carro. Já estava dentro do carro para dar um tranco, para fazer pegar. Olha que coisa interessante, né? Então, é assim, as iniciativas da vida são assim. Às vezes não precisa pedir para alguém te auxiliar. Nessa tarefa, quando você pensa que não, se você colocar um caldeirão de sopa em cima de um banco e começar a encher você sozinho, e começar a encher os pratinhos, começar a distribuir ali, ora, com certeza, daqui a pouco tem irmãos do teu lado para te auxiliar que você nem imagina. Então, é isso que, de uma forma ou de outra, a mensagem que Marília leu aqui do Pão Nosso, essa mensagem do Evangelho de Lucas, vem nos trazer. Fazer esse banquete, auxiliar ainda aqueles que, às vezes, até têm condições financeiras, né, de colocar esse projeto, de idealizar esse projeto, mas ficam ali titubeando, né, faltando impulso, e que, de repente, uma mensagem dessa, um trabalho, chega para auxiliar a todos. E é essa a forte mensagem de Jesus. Fazeis aos pobres, aos estrupiados. Todos nós, queremos lembrar aqui que todos nós estamos nas mesmas condições. Quando não estrupiados, quando não pobres materialmente, dizendo, mas pobres de espíritos. Né? Quando não estrupiados fisicamente, mas estrupiados de espíritos. Deixamos de fazer a caridade, deixamos de olhar o nosso irmão, de cuidar do nosso irmão, por olhar a sua condição. E aí há os pré-julgamentos que fazemos, e por isso a ajuda tão necessária às vezes deixa de ser feita por isso. Então, meus irmãos, essa mensagem é o que eu entendi aqui do ponto do Evangelho, né, dessas palavras de Jesus, para que não querer fazer o bem para receber recompensa, porque a recompensa vem do Pai, Criador da vida, e sempre sair em busca de nos auxiliar, porque é dando que se recebe. Então, eu vou passar a palavra para vocês, porque nós precisamos dividir o tempo entre todos. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui minha reflexão já, que o tempo já corre, né? Estamos já quase na metade aqui do programa mesmo. Mas quando a gente está falando de Jesus, né? O tempo passa mesmo e a gente nem percebe. Mas o importante é que é um momento que nos alivia a alma. Só de falar do Mestre, a emoção já bate no coração e já alivia a nossa alma. E com relação ao nosso tema de hoje, né, tão importante, olha, depois das festividades de final de ano que a gente passa, comida farta, né, envolvimento com os nossos familiares, a reunião que nós temos, a gente está naqueles momentos de alegria,
e aqui nós recebemos agora como o primeiro título do ano, né? Não é coincidentemente, né? Porque espiritualidade parece que já vai arranjando tudo como deve ser feito, né? Trazer um tema como esse, sobre a gente aprender a fazer a caridade material, dividindo o que nós temos, até em abundância, aquilo que é necessário que nós temos, com os nossos irmãos que estão em intenso sofrimento. Quantas pessoas, né, nós estamos vendo que estão passando por fortes necessidades materiais, né, em que nós podemos auxiliar, e nós percebemos, né, que todo ano e todo final de ano nós nos viramos com essa questão, né, do alimento, que nós vamos fazer para a reunião dos nossos parentes, e a gente sabe que a gente sempre se esforça, né, nesses últimos dias do ano, é aquela correria, muita correria, para que a gente deixe uma coisa bonita, uma coisa bem feita, né, para a gente se reunir. Então, o quanto nos mostra isso, a gente pode também fazer dessa mesma prática, né, ter esse mesmo esforço para a gente poder auxiliar os irmãos de caminhada. Quantos que nos surgem, né, na nossa frente hoje em dia famintos, que estão aí necessitados, e a gente pode doar, né, o alimento, pode doar, e principalmente, além da caridade material que a gente pode fazer para os nossos irmãos, é a caridade, né, espiritual, fazer o bem dessa forma, porque são reencarnações dos irmãos que estão em sofrimento, que a gente sabe que vem aí de mazelas passadas, até mesmo da vida presente, e que precisam aprender algo, estão ali naquele sofrimento porque precisam ter um despertamento. E aí vem onde entra a caridade espiritual, porque nós podemos oferecer também não só o alimento, mas o alívio para suas dores, um bálsamo através da palavra do nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, fazendo com que aquela reencarnação desses irmãos necessitados, quando nos chegam ali, para que a gente possa exortar uma palavra, a gente possa, assim, mostrar o reino de Deus, de Jesus, nosso Mestre querido, para que ele possa seguir uma caminhada diferente, possa ter um novo propósito, sair daquela situação de letargia que se encontra, porque muitas vezes esses irmãos estão como que paralisados durante a vida. Naquele momento de intenso sofrimento, só vem ali na sua frente as necessidades próprias físicas, né? Aquelas necessidades comuns e básicas, que é de comer, de beber, de dormir, e não pensam em avançar. Então, o quanto nós vemos ali que aqueles irmãos, além do alimento espiritual, estão precisando do conforto espiritual. Uma palavra amiga, um gesto de carinho, um sorriso, um aperto de mão, né? Doado ali ao lado dos alimentos que nós possamos doar, de um dinheiro, ali que a gente doa uma moedinha, um aperto de mão, um sorriso amigo, um conforto. Então a gente precisa, né, de olhar por todos os aspectos essa questão da caridade, porque é mais uma versão ali do modo de se praticar caridade para esses nossos irmãos. E quantos de nós seríamos felizes se nós pudéssemos também convidar para cear conosco, né, fazendo, né, estendendo ali a nossa alegria, a nossa felicidade a esses irmãos. Quanto de bem nós poderíamos fazer também se nós tivéssemos coragem ali de abrir a nossa própria porta para doar um pouco do muito que nós recebemos, né, das mãos de Deus. Então, são formas de praticar caridade que nós poderíamos pensar. E esse ano é um ano que nós estamos vendo situações muito difíceis, né, em continuidade dos anos anteriores que estão vindo, e essas situações vão cada dia mais se agravando. Então, mostrando que nós podemos sim arregaçar as mangas e tentar aliviar um pouco o sofrimento dos irmãos que estão na nossa caminhada, né? Então, a gente para refletir o que nós podemos fazer, né, para ajudar os nossos irmãos. Então, a gente, né, primeira coisa, ver os recursos que nós mesmos temos, contar com que nós mesmos podemos doar do que é nosso, e ali, como disse o Delson, né, quantos irmãos ali serão tocados pelas nossas atitudes e nos auxiliarem também a aumentar, né, essa questão da prática da caridade, aumentar os donativos, aumentar as atitudes, fazer parte do nosso círculo de amizade com o mesmo propósito de luz e de amor, levando, né, o conforto aos nossos irmãos de caminhada. Então é nisso que a gente precisa se fiar nesse momento, né, na prática da caridade, mostrar, né, para essas pessoas que eles não estão desamparados, não estão sozinhos, né, que não é só um privilégio nosso viver uma vida boa, feliz, contente, não. É uma lição que o nosso Mestre querido nos
proporciona para mostrar para esses irmãos de caminhada, espíritos sofredores também, como nós, mas numa situação muito mais desconfortável, muito mais difícil, que eles não são invisíveis, que eles estão ali presentes na nossa vida e são irmãos que a gente tem que também trazer ali à frente para viver o que nós estamos vivendo. Se nós queremos uma vida melhor, estamos felizes, estamos contentes, vamos mostrar para esses nossos irmãos que eles também podem se servir dessa mesma felicidade, desse mesmo conforto, além do material, principalmente o conforto espiritual, que é muito importante. Quando a gente se preenche desse amor de Deus no nosso coração, a vitória é certa para todos. Porque não basta só a gente colocar um pão na boca, se satisfazer com um pedaço de alimento, se satisfazer ali individualmente, e não há como ser feliz por completo sabendo que existe tanta fome nesse mundo, tanto sofrimento, tanta falta de luz nos caminhos das pessoas, e que a gente abre a porta, a gente se depara com essa dor, com esse sofrimento humano. Então, felizes de nós, quando Deus coloca no nosso caminho pessoas desses graus de dificuldade, para que a gente possa aliviar um pouco o sofrimento desses irmãos, né? O Deus estava contando do carro que ele precisou, né, empurrar um carro, e quantas vezes a gente se deparou nesse momento com essas dificuldades. E desses dias foi uma situação até um pouco engraçada, que eu voltando de uma caminhada, vi um rapaz, né, forte, tentando, né, colocar seu carro ali em movimento, empurrando, mas sozinho é difícil, né, porque apesar de o homem ser bem mais forte que a mulher, ele vai colocar o carro em movimento e tem que ali guiar, né, o próprio volante. E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar ajudar, só que meus braços não aguentavam mover 1 centímetro do lugar. Mas só que foi legal, porque a gente estava perto de uma padaria e eu tentando empurrar, coitado do rapaz, moço, eu não estou conseguindo, moço, desculpa, tentando empurrar. Só que aí os outros chamou a atenção daqueles que estavam ali tomando um cafezinho na padaria, vieram ajudar, e aí o carro se movimentou e eu falei, olha, eu vou sair porque eu não fiz muita diferença, não. Só tirei o pessoal do banco ali para ajudar. Foi uma situação engraçada. Então, assim, são questões que a gente vai vendo que realmente surgem pessoas bacanas, bondosas no caminho, que estão ali com vontade de auxiliar. Então, basta alguém dar um pontapé inicial, né? Aquele rapaz ali tentando empurrar o próprio carro, que movimentou ali uma meia dúzia de pessoas. Então, atos de amor, atos de carinho, também na doação de alimento, de conforto material e espiritual, basta um começar, basta um querer começar para que chame a atenção de outros também, que têm até vontade de fazer o bem, mas que muitas vezes estão ali, né, esperando só um pontapé inicial, de alguém que faça, né, um movimento para que todo mundo se venha nessa mesma direção e siga junto. Então é isso, para fazer o bem basta alguém iniciar para que tudo vá se caminhando e dando tudo certo. E feliz 2023, meus irmãos, mais uma vez. Bom, é interessante esse tema, né? E fica aqui o convite para que todos nós possamos, né, olhar para o próximo, ainda mais nesse início de ano, nessas novas oportunidades. E Jesus Cristo convidava, né, aqueles que nos convida, né, a olharmos por aqueles que não têm condição, principalmente de condição de retribuir aquilo que fazemos, né, ou aquilo que estamos oferecendo. E essa maneira, né, de contribuirmos, ela pode ser bem diversa, né, além do próprio alimento, né, além da subsistência, né, onde nós vemos hoje no Brasil uma situação bem difícil, com tantas pessoas desempregadas, passando fome, com tanta necessidade, né, diante das crises econômicas, das situações né, após a pandemia. Nós também verificamos que podemos, né, e devemos, é um convite do mestre também, a analisarmos a situação espiritual, os valores, né, como nós podemos ajudar as pessoas a se erguerem, né, a trabalharem os seus vícios, as suas dificuldades, a terem esperança na vida, né, a acreditarem que cada um de nós é único, possui um potencial e que nós ainda temos oportunidade de mudar a nossa realidade. Nós verificamos também na sociedade
devido a uma série de fatores, muita desesperança, né? Pessoas que estão perdendo a sua fé, a crença em si mesmos, né? A crença que ainda faz a diferença, né? As suas atitudes. Então, também, Jesus Cristo nos convida a olharmos para essas pessoas com carinho, com respeito, e dentro das nossas possibilidades, dos nossos erros, estimular essas pessoas também a verem que existem saídas, que existem novos caminhos que podem ser trilhados. É importante nós pensarmos sobre isso, porque, né, dentro das possibilidades da vida humana, nós temos até, né, alguns estudiosos falam sobre isso, nós temos a pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas. Quando nós atendemos às necessidades mais básicas, né, que é a alimentação, a segurança, né, esse conforto, né, físico ou espiritual da pessoa, ela começa a ter novos anseios, necessidades maiores, e essas necessidades vêm nesse caminho da autorrealização, né, de ter um propósito na vida, um trabalho. Então, né, nós somos convidados pelo Mestre a saciarmos essa fome que é iminente, né? Ninguém com a barriga vazia vai pensar em evolução espiritual, né, em certos conceitos, certas coisas, porque a pessoa tem uma necessidade ali, né, ela está sentindo dores, né, uma necessidade, uma doença, uma dificuldade ali naquele instante, mas sanado essa situação, né, quando ela encontra um espaço para pensar, para respirar, logo virão esses questionamentos ou essas necessidades. E aí cada um de nós pode, né, com o seu exemplo, com sua atitude, mostrar que há formas, né, de se viver a vida diferente, né, de se conduzir diante das dificuldades, diante das situações. Nós verificamos hoje, né, toda uma gerações de pessoas perdidas, desorientadas, né, muitas fanáticas em várias áreas da existência e muitas sem qualquer protagonismo em si mesmas, né, não, eu sei que tem situações que dependem de pessoas ou de terceiros, mas há muitas situações que dependem de mim. E eu tenho que ter essa energia, essa dedicação, esse esforço para ver o que é possível mudar, né? O que eu posso esforçar mais e trabalhar. Então, também entra dentro dessa caridade, né, desse socorro, né, a convidar os pobres e os estropiados a terem essa esperança, a terem esse olhar diferente, né? E Jesus Cristo fazia isso, né? Quando Jesus Cristo ele dava o pão, né, ou ele curava uma doença, ele também buscava modificar a mente dessas pessoas, né, dando estímulos para que essas pessoas verificassem, olha, há um novo recomeço, há uma nova possibilidade. Então também, né, fica esse convite a cada um de nós para que nós possamos, através do nosso exemplo, através da nossa mentalidade, das nossas palavras, da nossa postura de vida, de alguma forma inspirarmos também essas pessoas, né, a terem, né, a analisarem a realidade da vida sobre essa outra ótica e, né, quando verificarmos as possibilidades, ajudarmos essas pessoas e também a resgatar, né, essa esperança, né, essa fé, essa visão de que existem outras possibilidades, porque nós encontramos hoje no nosso mundo e na nossa sociedade milhares de pessoas que estão desamparadas, né, que se não estão estropiadas do corpo, estão estropiadas na alma, porque estão despedaçadas pelas crises, pelos abandonos, pelas situações, pelas, né, dificuldades, pela visão extremamente material da vida, e nós podemos, né, não só através do espiritismo, através dessa visão espiritual, mostrar a essas pessoas que existem outras possibilidades, que a nenhum momento, não importa, né, a idade ou a situação que a pessoa passa, que já chegou ao fim ou que não há nada que a pessoa não possa fazer. Sempre há coisas que podemos fazer para melhorar, né, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, essa percepção da realidade que nós possuímos. Como Jesus Cristo dizia, né, a felicidade não é desse mundo, mas ele também falou, né, que
onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então, muitas vezes nós, né, verificamos a desesperança, mas também não percebemos que no meio dessa desesperança nós podemos, talvez, construir percepções, né, caminhos, escolhas diferentes, e através dessas escolhas modificar a nossa realidade, ou se não a nossa realidade direta, objetiva, né, do mundo, nós podemos transformar a realidade subjetiva, como eu interpreto, como eu sinto, né, como eu estou passando pelas situações. Muitas vezes, né, nós cortamos o dedo, mas parece que cortamos o braço, porque nós intensificamos as dores, nós, né, não conseguimos relativizar essas situações. Então, nós acabamos aumentando a nossa dose de dor por causa dessa percepção, muitas vezes, extremamente negativa ou dolorosa, né, ou fatalista que nós possuímos da existência. Então, eu acredito que fica, né, também uma reflexão sobre esse ponto, né, de cuidarmos, de buscarmos auxiliar, né, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual, né? E quantas pessoas precisam hoje, estão perdidas no mundo, né, sem um propósito, sem uma visão, né, sem possibilidades novas, sempre repetindo os mesmos ciclos, né? Então, aproveitar também esse começo do ano para analisarmos essa questão, né, de se não estamos repetindo os mesmos ciclos ano após ano também, e as próprias pessoas que estão ao nosso redor. E lembrando, né, que nós estamos falando aqui, e geralmente a gente aborda mais até pelo tema, né, e pelas ilustrações que são trazidas, de convidar aí os pobres e os estropiados para a nossa mesa, mas esquecemos também daqueles que estão enfermos. E é naturalmente que um que está acalmado, que não tem a menor condição de se locomover, ele também não poderá retribuir essa visita. Se porventura nós chegarmos a ter essa generosidade, né, de ir até ele fazer essa visita. Então, é necessário também a gente lembrar sobre isso, que há várias formas de auxílio, há várias formas de levar esse amparo, esse alimento que abrange muito mais do que o alimento material, é o alimento espiritual. Às vezes a pessoa está ali sem nenhuma esperança, naquela rotina, com um cuidador, com um familiar, sempre, né, naquela mesmice, e de repente a gente chega para uma visita e aquilo é um bálsamo para a pessoa, não só pelo fato de às vezes gostar da gente, de já ter muito tempo que não vê a gente, mas também pelo fato de sentir que tem alguém que está ali, que se importou, que mesmo à distância, que lembrou dela, que foi ali, que deixou seus afazeres para ir ali visitar. Então, eu estava aqui pensando, e há várias formas, né? A gente mesmo aqui perto da gente aqui tem várias pessoas assim nessa situação. E às vezes a gente vai protelando, a gente fala, tal dia eu vou, tal dia eu vou, né? Depois eu vou lá visitar, eu vou visitar, e acaba que corre o risco da pessoa desencarnar e a gente não ter ido visitar. E eu estou falando isso de mim, tá, gente? De mim, exclusivamente. E não basta só a intenção, tem coisa que é muito mais importante do que a intenção. A gente tem que sair da intenção para a ação. E eis agora a oportunidade, porque a gente vai assim protelando os nossos projetos, tudo. No ano que vem eu faço, depois do ano novo eu faço. Então, o ano está aí, as oportunidades estão aí. Então, se nós chegamos até aqui, Deus está nos possibilitando para que a gente possa também sair da nossa zona de conforto para idealizar esses nossos projetos, quer seja eles no campo pessoal, profissional, ou mesmo nesse campo social, de levar também esse amparo e esse socorro. Então, caberia a cada um de nós fazer essa reflexão do que temos feito, do que podemos fazer,
porque é só o começar. Quando a Cátia e Delcio falava sobre o problema lá dos carros, eu ainda me lembrei que às vezes a gente está assim no transporte público e alguém faz aquela abordagem, né, de pedir um trocado, uma moeda, e eu acho que o primeiro sentimento que vem na gente é de fazer aquele julgamento, o que a pessoa vai fazer com aquela moeda. Mas quando a gente abre a nossa bolsa, estende a mão e doa a moeda, parece que literalmente é uma corrente, porque a gente vê que várias outras pessoas começam a seguir. Então, aquilo também a espiritualidade nos explica sobre isso, que isso é uma quebra, né, de sintonia, que às vezes nós estamos sintonizando com algo de muito negativo, porque estamos julgando o nosso irmão, sem sequer saber do que ele realmente está passando. Então, quando nós quebramos essa corrente de pensamentos, automaticamente há outras mentes que se ligam a nós. E com esse gesto de doação espontânea. E aí, quando a gente estende a mão, doa aquela moeda, várias outras pessoas também acabam fazendo esse mesmo gesto. E o que a pessoa vai fazer ou não com aquilo, isso aí já não nos compete julgar. Para isso aí existe um Pai, existem as leis divinas. Então, não é nós que seremos julgadores do nosso semelhante. Cabe a nós fazer aquilo que a nossa consciência nos pede. Então, eu me lembro muito que tem uma passagem, um desses livros do Chico, que ele sempre dizia que não podia faltar moedinha no bolso dele. E ele foi questionado pelos seus companheiros de caminhada, o porquê que às vezes ele doava a moeda, mesmo ele sabendo que aquela moeda seria destinada à embriaguez do irmão. E ele falava para não ter vinculação com os irmãos alcoólatras que estão desencarnados, que estão com ele, que estão sugando essas energias do álcool através dele. Então, ele sabia que ele tinha um trabalho espiritual a desenvolver, com Emmanuel e com tantos outros benfeitores espirituais que se utilizavam da mediunidade dele para fazer aquele trabalho, e que aquela interferência espiritual desses nossos irmãos, ainda em processo evolutivo, que de alguma forma iria desequilibrá-lo. Então, ele já tinha esse entendimento, essa sabedoria e sabia lidar com isso. Então, eu me lembro sempre dessa passagem e um dia eu até comentei aqui com o Rafa, e ele falando, eu não tenho nenhum dinheiro aqui, eu não ando com dinheiro. E eu ainda falei, meu filho, é importante você ter sempre algum dinheiro no carro, sai com alguma coisa. Às vezes sempre tem um irmão que chega até o vidro do carro pedindo uma moeda. E, às vezes, até para descarregar aquilo que a pessoa está sentindo, e aquelas entidades que estão com elas acabam riscando o carro, quebrando o vidro. Então, é importante a gente se precaver também. Se eu julguei, pode ser que sim, mas eu me lembro muito desse fato que está num dos livros do Chico, que, se não me falha a memória, é até sempre Chico Xavier, através de Nena Galves, que tem essa narrativa. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Reflexões que... para mais de metro, né? Como diz o outro, né? Então, vamos aí. Nós temos pouco tempo já para finalizar o programa e vamos falar dos novos programas que a Web Rádio está colocando no ar agora em 2023, né? Logo no início. Temos aí o Evangelho segundo Emmanuel, da nossa querida irmã Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro. Ela que vai tratar não somente legendas do literato espírita, né? É o tema do programa dela. Programa O Evangelho segundo Emmanuel, toda quinta-feira, né? Estreia quinta-feira, dia 12 de janeiro. Temos também outra estreia da nossa querida irmã Silvia, né? Que é na segunda-feira, dia 16 de janeiro, Estudando com os Clássicos. Livro Voltei,
breves notas sobre o autor espiritual e a luta continua. Ela vai estudar o livro Voltei, do irmão Jacob, né, do querido Chico Xavier. Mas nós temos mais uma outra estreia agora para o começo de janeiro, sábado, dia 14, às 20 horas, né? O nosso irmão Enzio Gomes e a nossa irmã Marina Pietzky, direto de Cascavel do Paraná. Vamos estudar a Revista Espírita e os estudos psicológicos, né? Jornal, como é que é? Revista Jornal de Estudos Espírita e Jornal de Psicológicos. Isso. Esse programa é Pérolas da Revista Espírita, que estreia dia 14 de janeiro, direto do Paraná, com esses nossos irmãos. E já estreou aqui na quarta-feira passada, né, o nosso irmão James Ney, direto de Salvador, com o programa Pensamento e Vida de Emmanuel, estudando o livro do mesmo título, Pensamento de Emmanuel. E muito bom o programa que estreou na quarta-feira e dá prosseguimento aí todas as quartas-feiras. E nós, né, estamos na nossa programação normal hoje, né, ao vivo. Temos aí Refletindo com Jesus, com a nossa irmã Vera Costa, Explicações do Mestre, logo em seguida, né, reprisando o programa do nosso irmão Edson, que ele está internado, então a gente mandamos vibrações de cura para o nosso irmão Edson Goldinho, direto do Rio de Janeiro, passou as festas de Ano Novo aí em hospital. A gente agradece aí a Deus, a espiritualidade, por estar auxiliando esse nosso irmão. E, mais uma vez, reprise, né, do programa Entre Irmãos, eles que estão de férias, né, estão descansando um pouco, mas que a reprise acontecerá às 20 horas. Essa é a nossa programação. Eu já quero aqui me agradecer a Deus, pedir que os irmãos façam suas considerações finais, que eu fiquei ao encargo de fazer a prece final. Vamos lá. Bom, eu agradeço mais um dia, mais essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus, renovando os votos de um ano maravilhoso, cheio de luz e paz e realizações no caminho da evolução e na prática do bem. E um feliz 2023, meus amigos Delson, Marília, Hugo, que vocês sejam também imensamente felizes e tenham muitas oportunidades do progresso, do amor, da paz em suas vidas também. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos. Bom, desejo um 2023 ótimo para todos, que possamos renovar as nossas esperanças, as forças, e que possamos ter novos planos, novas metas, novos objetivos, lembrando sempre que todos nós somos crianças espirituais. Então, desejo a todos que possam reavivar essa criança interna e terem novos objetivos, novos planos, que esses novos dias tragam novos sonhos, façam brilhar os olhos de possibilidades novas na vida de todos nós. Eu agradeço a Deus por esse ano que encerrou, por tantas oportunidades de aprendizado, não só coisas boas, né, mas principalmente os desafios pelos quais passamos. Isso nos faz crescer, nos faz aprender e principalmente nos faz acreditar em dias melhores, renovando a nossa fé, a nossa esperança e trabalhando os nossos potenciais, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas quando chegam os desafios, a gente vê quão forte somos nós. E quando a gente confia em Deus, tem essa fé e essa esperança, e trabalhamos isso, a gente vê que a gente pode ir mais longe do que a gente imagina, basta começar e acreditar. Então, a minha eterna gratidão e que nós possamos dar continuidade nesse ideal que abraçamos. Eu agradeço a Deus, a Jesus, que sob suas inspirações de amor, de paz, de luz, nós possamos, nesse ano que se inicia 2023, continuar as nossas tarefas, né? E principalmente renovar a nossa fé, a nossa esperança na vida, né? Nas transformações de nós mesmos, das pessoas que convivem conosco, daqueles que precisamos aprender juntos. E assim, Senhor, nós te pedimos também sobre as vibrações de muita luz, que auxilia todos os nossos irmãos que necessitam de amparo, seja ele material, espiritual ou moral.
Que a espiritualidade possa estar sempre no caminho daqueles que ainda não encontraram a tua luz, acendendo sempre a chama interior que cada um tem, renovando essa força e essa esperança de como nós mesmos somos protagonistas da nossa história, da nossa vida. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse início de ano. Que essa oportunidade possa se elevar por decorrer de todos os meses. São ciclos da nossa vida em que nós devemos fortalecer na fé para que as nossas aspirações de amor nunca faltem em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Um bom dia a todos, bom dia, Kátia, bom dia, Hugo, Marília, e todos aqueles que porventura vier a ouvir essa playlist. Fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.